Eu vou fazer o 100% de Poppy Playtime capítulo 5. Recentemente o capítulo 5 de Poppy Playtime acabou de lançar. E nele nós temos coletáveis, fitas, documentos e absolutamente tudo. E quando eu joguei pela primeira vez eu não peguei nem a metade disso. E além de vários easter eggs e outras coisas. Então hoje eu realmente quero fazer uma espécie de platina, mais ou menos. Fazer o 100% do capítulo pegando todos os coletáveis, todas as fitas e também todos os documentos. Então fica nessa jornada que vai ser realmente bem complicado e longo, então vai ser mais ou menos isso. Isso aqui pode servir de guia pra você. Aliás, deixa o like e inscreva-se, custa nada. Entrando nesse menu magnífico, pressionamos o botão e chegamos em Broken Things, coisas quebradas. Inicialmente, iniciando um novo jogo, pulamos uma VHS porque, sinceramente, eu já vi isso aqui antes. Huggy aparece e fugimos dele, passando por mais bocados. Caindo de uma tubulação, nós pegamos o primeiro documento. E nele fala que os experimentos sobre acreditarem no protótipo e que ele realmente irá trazer paz para tudo e todos. Atravessando para a próxima parte, viramos e encontramos um botão bugado lá no final. Esse botão bugado vão ser bem importante para um easter egg bem interessante. Chegando nessa próxima parte, puxando uma caixa, você vê um documento relacionado ao Poppy Play Park. Um possível futuro spin-off, talvez? Essa mesma parte tem um outro documento, explicando sobre coisas armazenadas nesse local. Fugindo do Huggy Wuggy novamente, que um dos pontos realmente bons desse capítulo é que Soberu utiliza muito bem o Huggy Wuggy, fazendo ele ser um perseguidor supremo que te persegue a todo custo. Passando sufoco nesse elevador, vemos um scanner de mão escaneando e infelizmente perdemos o Grab Pack. Perdemos o Winrage. Deu mó trabalho pra conseguir um capítulo 4, perdemos em 5 minutos de jogo. Legal. Depois de fazer uns parkours impossíveis, chegamos em uma nova parte. Atrás dessa porta, teremos um novo documento que fala que eles tentaram excluir os Outside Animals da Playtime. Igual eles fizeram com a Daisy, só que não deu muito certo. Nem com a Daisy. Pegando essa estrela que vai servir de fornecedor de luz e também luz UV. Aí finalmente podemos limpar esse local. Entrando nessa espécie de armazém, teremos um outro documento que fala das regras desse local, em específico como se prevenir das coisas. Voltando nessa parte, nós pegamos o primeiro coletável, em específico um brinquedo do avesso, que justamente deu errado. Voltando nessa outra área, entramos à esquerda e ouvimos um áudio falando que a Poppy e a Kissy vão sair daquela situação juntas. Bom, a Poppy e a Kissy sendo aliadas. Realmente, pessoas, a Poppy não merecia isso, mas enfim, vamos continuar. Voltando nos banheiros iniciais, você pode encontrar um outro documento que explica sobre mais ou menos um diário de um Outside Animal vivendo naquele local. Realmente brutal, não sobrou nada. E nessa próxima parte, somos nocauteados por um desses bonecos do avesso. E quando ele está prestes a fazer alguma coisa, Glibbit acaba nos salvando. Ele menciona que nós somos o anjo da Poppy, que derrotou a Mommy e o Catnap. É muito bonitinho. Eu conheço a Poppy de antes. Andando mais um pouco, temos que se esconder porque o protótipo está vagando por aquele local. Chegando até a casinha do Glibbit, nós podemos encontrar dois documentos. Um deles afirma que o Glibbit está meio que devendo para alguns colegas. Podemos observar que o Shun aparece neste documento e também que o Glibbit estava devendo um favor para o Douay, que infelizmente ele não vai conseguir fazer esse favor, porque o Douay infelizmente foi de ralo. Também ao lado nós temos um outro documento que está em inglês. E tem alguma coisa a ver com Porto Seguro ou algo do tipo. Avançando mais e seguindo a luz UV, nós conseguimos achar um outro coletável. Mais um nesse caso, não é? Avançando mais um pouquinho, entrando no duto, ouvimos uma outra fita e percebemos que o Glibbit trabalhava com o protótipo. Que passado, hein? O mais legal de se pensar é que o Catnap e a Bugbear e Bigger Bodies trabalhavam com o protótipo. Já a Hop Scott e o Dog Day trabalhavam do lado do bem, né? E é bem legal ver essas fitas pra saber, sobre as coisas que aconteceram aqui. Realmente, né? E é bom pra lore. Então vamos continuar. Pegando um Wrap Pack novo, nós podemos finalmente voltar nessa parte nesse caso. E vai notar que realmente eles voltaram com os coletáveis dourados. Lembra dos coletáveis dourados no capítulo 2? Então, eles voltaram no capítulo 5. E vamos ter que pegar eles também, obviamente. Voltando naquela parte, entrando nesse buraco, nós podemos também pegar um outro coletável.
Vale notar que também tem nessa parte tem mais um botão bugado, e esses botões bugados são realmente bem escondidos. Nessa mesma parte teremos mais um áudio bem do macabro, protótipo ameaçando a Pop. Bizarro. Ok, isso foi bizarro, mas dá a entender que o protótipo é o bichão mesmo, todo mundo tem medo dele. E sinceramente, os órfãos, mano, as crianças foram de Vasco há muito tempo. E realmente o jogo tenta vitimizar a Pop, sabe? E tipo assim, olha, ok, né? Ela tem seus motivos, mas eu ainda não supero que ela tenha abandonado isso no capítulo 4. Mas enfim, vamos ver se vendo as próximas fitas eu não mudo de ideia, mas... Avançando mais, tem essa área que a gente tem que dar uma de Homem-Aranha, mas realmente tem um segredo e um easter egg muito importante nessa parte. Simplesmente depois de fazer um parkour muito difícil, nós conseguimos entrar na sala onde encontramos o Lemon. Sim, o Lemon está no jogo e ele está incrível, sério. Ele sempre foi incrível. Achamos ele. Achamos o Lemon! Vamos lá, agora sim podemos continuar com o Lemon. Chegando nessa parte, atrás desse pilar, ouvimos uma fita onde o funcionário de marketing da Playtime está tentando convencer os pais que os outros sites Animals são realmente bons, só que todo mundo discorda. Realmente é uma fita muito desengraçada. Entrando a entrada dos laboratórios de biodiversidade, chegamos em uma espécie de laboratório e deixamos o Lemon com os outros parentes dele. Depois disso, nós ouvimos uma espécie de nova música do City 5. Eu não vi ainda, mas parece estar bem legal. Pegando um outro coletável e descobrimos que o Lemon tem lore. Sim, e por algum motivo algum tipo de funcionário pegava esse Lemon e espalhava pelos capítulos. Ok, o Lemon tem lore, pessoal, é oficial. Explodindo esse negócio dessa árvore, que eu não sei o que é, nós chegamos em um escritório e lá tem um outro documento de reclamações da Playtime. Sempre, né? Resolvendo outro puzzle, conhecemos o Chun. Ele é meio que um agente duplo e trabalha com o protótipo, só que ele fornece informações do protótipo para a gente, ou seja, o andaluz, né? Fazendo mais um puzzle que esse eu tive que usar todos os meus neurônios para concluir, conseguimos mais um coletável, mais um brinquedo do avesso. Depois, fazendo mais umas puzzles que sinceramente foi uma parte bem desnecessária desse capítulo, chegando em uma próxima área, atrás dessas caixas nós vemos um documento bem interessante. Isso aqui é uma piada porque a comunidade, ela cria um monte de mão, que não faz o menor sentido com a fábrica. Tipo, eu já vi mão de fogo, mão de magma, tipo, uma pistola mesmo, mão gravitacional, falando que a comunidade vai longe, pensa essas coisas, mas enfim, vamos continuar. Fazendo mais puzzle, pegando um código, conseguimos uma pasta com mais de 6 documentos. E também uns imãs que vão ser realmente bem importantes para a gameplay. O experimento 1006, é 1006? E o 1007, possivelmente pelo que eu entendi pelas minhas interpretações da Pop. Isso aqui não é uma infecção, na verdade é um gel de Pop, né? Ele pode crescimento tecidual e tal, e... regeneração e crescimento tecidual. Ou seja, tá explicado porque a gente meio que foi atravessado pelo peito pelo protótipo e continuou vivo, mas uma coisa que eu realmente não sei é por que o protótipo ia jogar no gel, sendo que se ele quisesse que a gente morresse, era só deixar a gente lá no chão, com o peito perfurado pelas garras. Mas enfim, vai ter que ficar pelo capítulo 6, sabe? Pergunta, mas enfim. Descendo nessa parte, ouvimos o áudio. Ed Ritterman fala que a fábrica, em geral, não será mais problema deles, assim que eles finalmente construírem o Pop Play Park. Nessa mesma parte tem mais um documento. Harley Sawyer fala que eles não vão conseguir extrair mais cobaias do lado oscilar. E talvez aí que comece a iniciativa ou a ideia da iniciativa Bigger Bodies. E nessa parte, fechando essa válvula, embaixo dessa estrutura terá mais um botão bugado. Nessa mesma parte terá um documento explicando que Ed Ritterman tinha uma doença e por isso que ele queria que essa iniciativa Bigger Bodies desse certa.
pra talvez curar sua doença ou algo do tipo. Chegando nessa parte, subindo nesse próximo andar, abrindo essa válvula, nós conseguimos congelar aquele gel de pop. Destruindo o gel congelado, entramos nessa parte, fazendo um puzzle, nós conseguimos finalmente mais um coletável dourado. Chegando nessa próxima parte, descendo esse elevador, no vão terá uma bateria, e deixando essa bateria, entramos em uma sala onde temos um documento muito importante pra Lori. Isso aqui é literalmente o Preston Wheeler, o doutor aqui, falando sobre os mal da Playtime e que, tipo, de quem estava envolvido aqui, ó. Ele mesmo tá envolvido, o Liz Pierre, o Edward Hitterman, o Harlan Sawyer, o Bruno White. O mais engraçado é que a Stella e o Elliot não estão aqui, ou seja, eles realmente eram santos. Bom, as teorias vão à loucura, vamos continuar. Avançando mais, entregamos o documento de segurança para o Clibert, mas o 1006 acaba aparecendo no local, então nós temos que se esconder na barriga de Chun. Chegando nessa próxima parte, entrando nessa sala, pegamos outro documento. Finalmente, chegando nessa próxima parte, podemos fazer um puzzle e pegarmos finalmente essa mão amarela. Ela serve como uma mão, faz tudo, ela tem fogo, tem raios, tem gelo e é basicamente isso. Ligando energia, chegando nessa próxima parte, temos mais um outro documento. Um documento que explica sobre a Lily e que o protótipo estava testando ela. Chegando nessa parte, coletamos uma outra fita, e essa fita explica sobre o Chun, que ele era para acalmar as crianças e os experimentos. Passando pelas 3 memórias do Huggy Wuggy, nós podemos voltar nessa sala nesse caso. Incendiando esse laço, então, nessa sala, e podemos ver mais um documento. Botando uma senha nessa porta, nós podemos chegar no local destruído, onde encontramos a primeira VHS e um botão bugado. Depois de ver as memórias de Huggy Wuggy, conseguimos uma senha. Colocando esse código, chegamos em uma sala. Chegando nessa próxima parte, temos que correr do Huggy Wuggy novamente. E eu tiro o meu chapéu, porque todas as vezes que o Huggy Wuggy aparece nesse jogo, são puro cinema. Todas as fases do Huggy Wuggy são maravilhosas, então realmente mais pontos para este capítulo. Chegando nessa parte, realmente tem coisas bem complicadas para se fazer, mas nada é muito impossível. Você pode distrair o Huggy Wuggy com esses projetores, só que os projetores que viram na parede são quebráveis, e os que são com esse negócio branco não são quebráveis, simples assim. Nessa parte teremos um coletável bem difícil de pegar, então preste bastante atenção. Para liberar a cena desse coletável, temos que energizar esses locais aí, que ao todo são 3 que existem pelo mapa. Depois de iniciar os 3, temos que encontrar uma senha completamente aleatória. Chegando nessa parte, teremos um outro coletável, uma senha e também uma bateria que a gente precisa para passar essa parte. É recomendável que você sempre fique distraindo o Huggy sempre que possível. E botando essa bateria nesse lugar aí, temos mais ou menos meio caminho andado. Subindo nessa parte, até dessas tubulações, temos um outro botão bugado. Então, nessa sala temos mais uma bateria e também uma outra parte da senha. É obrigatório você distrair o Huggy até esse local para ele poder destruir a parede para você entrar naquela sala bloqueada, porque nessa sala tem um documento e uma bateria obrigatória que você precisa para sair desse lugar. Energizando mais um desse local, você volta de novo, porque agora a gente tem que voltar lá naquela parte que o Huggy destruiu. Pegando este documento e vendo mais uma parte da senha, é recomendável que você fique distraindo o Huggy Wuggy sempre que puder, porque se ele meio que te mandar nessa parte, você vai ter que fazer tudo de novo, e meio que isso é muito chato. Então, concluindo essa parte, ainda temos que conseguir o outro coletável. Energizando este terceiro e último negócio, que eu não sei o que é, finalmente podemos digitar a senha. De preferência, distrai o Huggy enquanto coloque a senha, mas agora vem uma parte meio que complicada. Eu vasculhei, e eu não achei a quarta parte da senha. Ou seja, eu chutei um número aleatório e deu certo, por incrível que pareça. Chegando nessa próxima parte do habitat, nós podemos encontrar um coletável e também uma VHS. Chegando nessa próxima parte, encontramos mais um áudio. Nesse áudio nós vemos a Lily e a senhora Grace, a psicóloga do local. Aqui fala lobotomia nos experimentos para eles esquecerem que eles eram humanos antes de verem brinquedos. Ok, a psicóloga do lugar é pirada. A Playtime realmente complicado. Chegando no último local do habitat, nós entramos debaixo desses escombros e atrás de uma árvore encontramos um outro botão bugado. Nessa mesma parte também teremos mais um coletável.
Eu nessa parte, o Cebolinha aparece. Brincadeira, é a Love Braids. Ela nos convida para a festa do chá dela. Os olhos vermelhos da Lily, mano. Que isso? Não tá pura, não. Entrando em um porão para pegar os pãezinhos, nós encontramos Kissy e Pop presas. Pop explica que pedir desculpas não vai adiantar nada, então meio que ela só quer sair dali. Você está perdoada, sabe? Quer pedir desculpas por ter desejado seu mal. E é isso, perdoada. Ela é uma vítima. Realmente. Entregando o pão, nós temos que organizar a festa do chá, trazendo 3 amigos para a mesa. Entrando nessa ventilação, encontramos mais um documento. Botando essa bateria nesse quadro e entrando em um outro cômodo, nós conseguimos mais outro documento. Abrir o sótão da casa da Lily. Nesse sótão nós temos um áudio e também um coletável. Os experimentos transformaram ela na Lilia? Eu acho. Nessa parte também, atrás dessa cartaz, tem um outro botão bugado. Voltando nessa parte, apertando essa alavanca, pegamos um documento. E escaneando a mão, entramos nessa sala e pegamos uma espécie de combinação de um código de notas musicais. Chegando nessa sala do piano, nós conseguimos um código nessa estante de livros. E meio que esse código que a gente pegou serve para tirar o Baby Long Legs do piano. Tocando as notas do último código, nós conseguimos entrar ou abrir essa passagem atrás do quadro e conseguimos uma Love Braids dourada. Mais um coletável para a coleção. Coletando a última pelúcia, seguimos Love Braids até a cozinha. Depois disso, pegando o livro de receitas e colocando em uma estante de livros, abrimos uma porta. Chegamos ao possível quarto de Love Braids e vemos um esqueleto dormindo. Ok, isso é realmente muito macabro. Também pegamos um outro coletável, o crachá da senhorita Gracie. Pegando essa chave, nós escondemos dela porque ela sabe que estamos tentando acabar com os planos dela, então por isso temos que prosseguir. Aliás, em cima desse guarda-roupa temos uma outra nota. Tentando libertar Kissy Pop, a Lily acaba aparecendo para chegar se tá tudo bem. O que ela tá falando coreano, hein? Libertando Kissy Pop, dentro da cela nós temos mais um coletável. Avançando mais, a luz se apaga e Lily acaba jogando um jogo com a gente. Definitivamente, um dos pontos que ela criticou foi o design da Lily no trailer, só que no jogo ela conseguiu ser muito melhor. E, sinceramente, a Mob está de parabéns. Passando por essa parte, chegando no sótão, infelizmente não conseguimos fugir, somos capturados. Tá tomando na festa do chat, o convidado especial finalmente chega, e o convidado especial é o protótipo. Ok, realmente, esse visual ficou bom. Ficou macabro, assustador e realmente... Mas o que eu fiquei indignado foi que realmente era o ruído da abóbora. E vazamentos R$0. Ou seja, foi isso que me deixou meio com raiva, né? Mas enfim, é incrível, incrível. Com o protótipo quase matando a Pop, Kissy acaba sendo a Gold e acaba nocauteando, meio que liberando a fumaça vermelha do protótipo. Escapando dali, nós acabamos matando ela. Mais uma para ir para a seleção do Vasco. Depois disso, o Glibich aparece e fala que ele não é bem um herói. Pop está só o pó da rabiola, então, chegando na próxima parte, nós pegamos o penúltimo áudio. Então, o Oli, que era Oliver, era filho do Elliot, e a Pop é adotiva? Eu não entendi direito, mas enfim. Falta só mais uma. Chegando nesse labirinto e fazendo um puzzle bem simples, que é só encontrar válvulas e girar, tirando todo o gel de papoula desse negócio, dessa sala aí, eu não sei nem o que é, mas entrando e podemos conseguir mais um coletável. Oh. Aí não, man, aí não, calma lá. Chegando nessa parte, encontramos o último botão bugado e completando isso aqui acontece. Mas... Que isso, Penossauros? Que isso, Penossauros? Meu Deus, tudo duraço, Penossauros. Ixi, não, calma lá. Tá vendo isso, Halley Sawyer? Tá vendo? Tá vendo isso? Cara... Mano...
Ele fica aqui tudo derretido. Essa é a justiça que vocês querem pelo Pinossauros? Vai montar nele? Pelo momento? Ainda pra montar nele, cara. Meu Pinossauros. Caramba, mano. Eita, tá furando. Ixi. Mano. Literalmente Pinossauros. Literalmente ele. Tipo. E ele só vira uma estátua. Bom, basicamente isso, vamos continuar. Bom, depois desse momento bem esquisito, temos um outro coletável, um fragmento de fumaça vermelha. Basicamente isso. Nesse mesmo local teremos o último áudio, que é o protótipo ameaçando um brinquedo lá. Eu não entendi muito bem. Na próxima parte teremos 2 documentos. E também um coletável, e esse coletável é o Lemon Dourado. Avançando muito mais, quebrando essas janelas e carregando uma porta, você consegue entrar nessa sala. Botando essa seguinte senha, você consegue a última VHS. Vendo essa VHS, nós vemos como é feito um experimento. Concluindo esse puzzle, nós podemos entrar em uma sala e pegamos o penúltimo coletável. Indo para essa próxima sala, a perseguição com o Hug começa, e aí Kissimisse acaba acalmando ele. Quando tudo estava indo bem, o protótipo acaba infelizmente matando o Hug e matando a Kissy. Então, com essa perseguição final maravilhosa, podemos finalmente entrar no trem. Em meio ao caos que estava acontecendo, nós coletamos o último coletável, o 1006 Dourado. Depois disso, nós tentamos fazer de tudo para derrubar o 1006, botando fogo nele, congelando ele, mas pelo visto o bicho tá intacto. I always come back na veia, sinceramente. Meu Deus, furaram meu peito, meu Deus. Nossa, ai. Caramba, mano, provavelmente essa literalmente foi atravessado no coração. Enfim, é igual o protótipo, cara. O cara não morre. I always come back no sangue. Enfim. Depois dessa morte falsa, o Glibert acaba nos reanimando e entrando na sala de backups, onde pegamos o possível último documento. Bom, aqui fala realmente sobre a Pop, que talvez ela não seja filha do Elliot, e realmente eles tiraram o Elliot da jogada. Ou seja, mais ou menos isso. Pessoas, concluímos, eu acho, né? Nossa, cara, falta uma nota, mas se alguém realmente sabe que, tipo, onde está essa última nota? Alguém sabe onde tá? Porque, assim, eu acho que isso aqui é tudo. Eu explorei cada mínimo detalhe. E se eu deixar passar alguma coisa, tipo, sei lá, se realmente existe uma última nota, deixa nos comentários, ajuda nós aí. Deixa nos comentários. Mas aqui, ó, todas as VHS, todos os áudios e todos os coletáveis até o último. Então, platinão, né? Platinão, mais ou menos. Mais ou menos isso. Estamos platinados. Mas enfim, contou essa platina ou não? Não sei. Agora vamos lá, parar. Então, depois disso, nós concluímos o backup e vemos Dr. Harley Sawyer voltando para o capítulo 5. Ora, mas que reviravolta mais interessante. Isso não foi muito uma platina, mas sim foi mais ou menos o 100% do capítulo, e realmente demorou muito pra fazer. Eu diria que se você souber onde tá todas as coisas, ia durar umas 6 horas no mínimo. Então foi basicamente isso, foi o 100% de Pop Playtime capítulo 5. Se serviu de guia pra você saber onde está as coisas, ou possivelmente, sei lá, se realmente você gostou do vídeo, dá uma forcinha com um like na descrição. Até um like, não custa nada, pô. Bom, agora é isso, eu vou, sei lá, platinar algum outro jogo, ou não sei. Não, na verdade agora eu vou dormir, falou. E é basicamente isso. Comenta um outro jogo que eu possa platinar ou pegar o 100%. Aí sim seria muito interessante.